Há 27 anos, a música brasileira ficava mais pobre e menos pop. Porque em 11 de outubro de 1996, morria o cantor e compositor Renato Russo. Líder da banda de rock Legião Urbana, ele arrastou multidões e influenciou a vida de toda uma geração. Nesse vídeo, você conhecerá ou relembrará a vida desse grande artista da música brasileira. Considere deixar o like para que esse vídeo seja indicado para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber alerta cada vez que eu publicar um vídeo como esse. Renato Manfredini Jr. nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Filho do funcionário público do Banco do Brasil, Renato Manfredini, com a professora de inglês, Maria do Carmo. Ainda criança, mudou-se com os pais para Nova York, nos Estados Unidos, onde aprendeu o inglês, língua que abriria as portas para o rock and roll. Ele adorava Brasília, né? Brasília. Uma relação de amor e ódio. Estava de cama, o jovem Renato estudou para o vestibular e foi aprovado no curso de jornalismo do Centro de Ensino Universitário de Brasília. Aos 18 anos, começou a dar aulas de língua e literatura inglesa na Cultura Inglesa. Ele ainda atuou como locutor na Rádio Planalto FM após se formar na universidade, apresentando um programa de jazz e outro dedicado somente aos Beatles. Em 1978, Renato formou sua primeira banda, a Aborto Elétrico, ao lado de André Pretórios, Ico Ouro Preto e os irmãos Fê e Flávio Lemos, que integrariam mais tarde o Capital Inicial. Hoje fazem parte do repertório da Legião Urbana e do Capital Inicial, respectivamente. Anos mais tarde, já famoso, Renato contou à imprensa que o nome Aborto Elétrico surgiu após uma menina grávida ter apanhado com cacetete e perdido o bebê. Fê Lemos revela que questionou o cantor na época. Pô, por que você falou aqui? Em várias formações, mas sempre o núcleo com o André Pretórios. Aí depois que o André Pretórios foi para a África do Sul, porque ele foi servir o exército, aí foi uma maior comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada Jeannie, aí era assim, sabe, ele saía correndo, quebrava uma garrafa, assim, I love you, Jeannie! Aí ficava, tipo, imitando o Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai pra guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo. O quarto dele tinha, assim, uma montagem com várias capas de revista da Time e Newsweek, tudo com soldados. E a gente era rebelde. Após inúmeros desentendimentos com Fê Lemos em 1982, Renato Russo abandonou a banda e resolveu seguir carreira solo. Passou então a se apresentar sozinho com o violão, ficando conhecido como o Trovador Solitário. Inspirado por artistas como Nick Drake e Bob Dylan, o músico compôs canções como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e Música Urbana 2, naquele período. Cansado de tocar sozinho, ainda em 1982, Renato decidiu procurar novos parceiros musicais. Assim, ao lado de Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães, ele formou a Legião Urbana. Dado Villa-Lobos entraria apenas no ano seguinte, assumindo a guitarra. Com influências de bandas inglesas como The Smiths e The Cure, a Legião Urbana se tornou um dos maiores ícones do rock nacional nos anos 80, alcançando o topo das paradas nas rádios. Com a banda, Renato Russo lançou 7 álbuns, até falecer em 1996. O último, A Tempestade, ou O Livro dos Dias, saiu semanas antes da morte do cantor. Em 1989, o cantor se tornou pai de Juliano Manfredini, fruto de um rápido envolvimento com a fã Rafaela Bueno. Ela desapareceu grávida e afirmou que Juliano precisa de uma boa base, porque na nossa sociedade não existe espaço para uma criança, filho de um roqueiro gay. Nós não temos um padrão de comportamento de pai e filho, mas temos uma dose de disciplina e respeito muito grande. Porque ter um pai cantor famoso, bissexual, não é, assim, não é fácil. No mesmo ano, 1989, Renato Russo foi diagnosticado com AIDS. Acredita-se que ele tenha adquirido o vírus durante seu relacionamento com Robert Hickman, com quem também aprendeu a usar heroína. Renato Russo assumiu publicamente sua homossexualidade em 1990, em uma entrevista à revista Bis, dizendo que eu estava precisando me assumir há muito tempo, mas fica aquela coisa, filho de católico, você é doente, etc. Sei que sou assim desde os 3, 4 anos. Para sua mãe, no entanto, o cantor afirmou ser bissexual. Mãe,
Preciso falar com você. Até adivinhar o que você tem pra me contar, filho. Você vai pedir a guria em casamento. Não, mãe, a gente não vai... Porque eu gosto de meninos. Também nos anos 90, Renato Russo deu início à sua breve carreira solo, embora não tenha deixado a Legião Urbana. Ele lançou 2 álbuns em vida: The Stonewall Celebration Concert, cujo título faz referência à rebelião da comunidade LGBTQ+, em Nova York em 1969, e Equilíbrio Distante cantando músicas italianas. Em 1997 foi lançado o álbum póstumo O Último Solo. Em 1993, Dependente de Droga. E ele me falou que ele não ia mais voltar no estúdio, que pra ele estava pronto e que agora era com o Dado, que o Dado estava finalizando, estava mixando, que ele não ia voltar mais lá. No dia 11 de outubro de 1996, Renato Russo apresentava uma aparência extremamente debilitada, quase esquelética, pesando apenas 45 quilos, 20 quilos abaixo de seu peso normal. Nos últimos meses de sua vida, sua alimentação consistia principalmente em água de coco, enquanto expressava pensamentos como "Mãe, eu não sou daqui". Esse período sombrio começou em 1995, quando Renato mergulhou em uma profunda depressão que ele descrevia como depressão química, uma tentativa de amenizar os efeitos colaterais dos medicamentos para combater a progressão da AIDS, que o afligia gradualmente, manifestando-se em febres recorrentes. Descreve o estado debilitado do cantor e a cena é comovente. Renato recusa a visita da mãe, que desejava vê-lo, não querendo que ela o visse naquela condição. Em seus últimos momentos, a causa da morte, conforme o atestado de óbito, foram infecção generalizada, broncopneumonia e infecção urinária. A controvérsia surge sobre se a causa foi AIDS ou depressão. Carminha, a mãe de Renato, nega a AIDS como causa imediata, mencionando níveis normais de carga viral. No entanto, o médico de Renato afirma que foi a AIDS a causa da morte, desencadeada por complicações associadas à depressão. Se vocês acreditam numa coisa e vocês acreditam nessa coisa de coração, e se vocês sabem que é uma coisa importante para vocês, que não vai machucar ninguém, vão em frente e façam. Renato Russo completaria, em 2024, 64 anos. Ícone do rock brasileiro, o líder e vocalista da banda Legião Urbana continua a agradar e influenciar as novas gerações. Desde o ingresso dos álbuns da banda nas plataformas digitais, foram registrados mais de 7,5 bilhões de plays. Quem nasceu depois de 11 de outubro de 1996 já chegou a um mundo sem a presença física de Renato Russo, célebre cantor e compositor. Junto principalmente com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Renato transformou a banda em um dos maiores fenômenos da década de 1980, conhecida como a Era de Ouro do rock nacional. Suas músicas, letras, ideias e seus pensamentos nunca saíram do imaginário popular mesmo hoje, 27 anos após a sua morte. Há toda uma geração mais nova que continua conhecendo e admirando Renato Russo e sua Legião Urbana, mantendo-o vivo. Se você gostou desse vídeo, peço que considere deixar o like para que ele seja indicado para mais pessoas. E você pode também inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para receber alerta cada vez que eu publicar um vídeo como esse.